Olá, boa noite. Boa noite, aqui é o professor Ricardo mais uma vez. E eu gravo esse vídeo hoje por um motivo muito especial. Apesar de não ser algo específico. Há alguns meses eu venho gravando e estudando, escrevendo sobre o tema, sobre relacionamentos, né? Eu tenho falado sobre relacionamentos tóxicos, sobre relacionamentos abusivos, sobre narcisistas, sobre sociopatas, psicopatas, hovering, gaslighting. Eu tenho falado sobre várias questões que aparentemente a nossa sociedade não está preparada ainda para conversar, né? Mas são temas que estão presentes e fazem vítimas aos milhares num país como o Brasil. Mas isso não é muito observado, né? Então eu tenho me dedicado nos últimos meses a preparar materiais e divulgar materiais que falavam sobre esse assunto, mas sempre com muita reserva, com muito cuidado, com muito receio, inclusive, porque esse é um assunto para que grandes especialistas da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise é, possam tratar, devem inclusive tratar. Eu não sou, eu sou um singelo historiador cujo meu mestrado em educação tratou sobre relações humanas, relações entre professores e alunos, né? Mas as pesquisas que nós fizemos recentes, nos últimos meses sobre isso, e algumas vivências pessoais, né, que nos incentivaram, que nos motivaram, nos fizeram a produzir materiais que pudessem tratar dessas questões. Porque as pessoas que passam por abusos narcisistas, que passam por relações abusivas, que passam por relacionamentos tóxicos, eles e elas, na maioria das vezes, não se dão conta que estão vivendo um fenômeno que não é individual, que não é exclusivo, que não é apenas deles. Infelizmente são pessoas que vivem e que sofrem, né, que são vítimas de uma espécie de um sintoma social de abuso, de toxicidade, que levam algumas pessoas, inclusive, ao suicídio, algumas à falência financeira, né? Outras ao completo desespero, desamparo. Existem várias manifestações, várias consequências, né? E pouco se diz, pouco se fala, pouco se discute essa questão nas produções midiáticas, né? E no mundo acadêmico, onde isso é tratado, o mundo acadêmico não consegue ainda popularizar, socializar o resultado das suas pesquisas, das suas conclusões científicas, que são tão importantes para nós compreendermos esses fenômenos. Então, há alguns meses eu comecei a gravar, estudar, escrever sobre esse assunto para que pudesse compartilhar as minhas angústias pessoais e também poder contribuir para que amigos e amigas pudessem lidar melhor com situações que possam estar vivendo. É difícil, né? Porque é muito difícil. Deixa eu fazer só uma observação. Eu fiz questão de deixar uma música ao fundo aqui, uma música chamada Hallelujah, ou Aleluia, que é de Leonard Cohen, um músico que já faleceu não faz muito tempo, na versão cantada por uma banda de New Jersey, uma banda de hard rock, chamada Bon Jovi. Eu fiz questão de deixar esse som de fundo, porque a expressão Hallelujah, ou Aleluia, é quando nós podemos expressar uma espécie de vibração, de comemoração por algo excepcional que acontece nas nossas vidas. E eu deixei essa música de fundo aí para que a gente possa entender que relações abusivas, que decepções amorosas,
que decepções, decepções nas nossas relações de vida, elas são superáveis. Nós somos maiores do que isso. Nós somos muito mais importantes do que a dor que nos acomete. Nós somos maiores do que a dor que a gente sente, né? A gente é maior do que as dores que a gente sofre. Eu sempre relutei muito em gravar vídeos desse tema, porque eu acho que esse é um assunto para especialistas. Se você tem problemas no relacionamento amoroso, no relacionamento familiar, no relacionamento trabalhista, no relacionamento com seus amigos, se você sente que está sofrendo uma relação abusiva, a minha sugestão, o meu conselho, a minha dica é que você procure um especialista. O especialista é um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Não se baseie em vídeos de YouTube para você resolver os seus problemas existenciais, porque os seus problemas são mais profundos do que um vídeo de 10, 15, 20 minutos possa resolver. Então procure realmente um especialista, antes de mais nada, tá bom? Agora, eu sempre relutei em gravar vídeos dessa natureza, porque não sou especialista. Mas uma grande amiga me disse recentemente que os meus vídeos e os meus inscritos, as minhas postagens, têm ajudado ela a superar a sua situação. E eu acho que a gente tem que valorizar isso. Eu acho que a gente precisa ajudar as pessoas que precisam de ajuda, que precisam de atenção, que precisam de orientação. Eu passei meses estudando sobre os assuntos que eu tenho falado, então não tenho falado ao acaso, não tenho falado ao léu. Eu não acredito muito no trabalho de coach. Me perdoem aqueles que são coaches e acreditam nesse trabalho. Não gosto muito disso. Acho que é preciso que cada pessoa entenda que ela tem um limite. E não, o mundo não está ao seu alcance. E não, você não pode realizar qualquer coisa que você imagine. E não, você não pode superar qualquer situação da sua vida apenas com seus próprios esforços. Tem momentos em que você precisa recorrer à ajuda especializada, tem momentos que você precisa recorrer a gente que estudou o assunto, se dedica ao assunto, para poder te orientar. Essa é um pouco da minha bronca com relação aos coaches, que às vezes parecem demonstrar que grandes questões da nossa vida, como superar um fim de uma relação, ou resolver a nossa situação financeira, ou qualquer outra questão existencial, é apenas uma questão de atitude, apenas uma questão de opinião, apenas uma questão de esforço pessoal. E não, algumas questões não estão ao nosso alcance, algumas questões não dependem apenas de nós, né? E como diziam os estoicistas, eu não posso controlar o que acontece ao meu redor. O que eu posso é controlar as minhas emoções para lidar com as coisas que acontecem ao meu redor. É mais ou menos isso que diziam os estoicistas, filósofos gregos, greco-romanos, né? Gregos e romanos. Então, com base em amigos e amigas que me dizem, olha, os seus vídeos me ajudam e me fazem sentir melhor, me fazem superar as situações, as suas postagens me ajudam, eu decidi continuar com esse tipo de diálogo, de conversa, de postagem, porque tem muita gente precisando de ajuda. Tem muita gente precisando de uma palavra amiga, mas uma palavra que oriente, não uma palavra que os conduza a uma depressão maior ainda. Porque se eu digo para uma pessoa que ela pode qualquer coisa, sem considerar as condições existenciais dela, eu estou sendo leviano. Então, se você se depara por situações que aparentam estar fora do seu alcance, procure ajuda. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um psicanalista, para que ele possa te orientar, porque ele passou anos estudando sobre essas questões que hoje te afligem.
Então, ninguém melhor que esses profissionais, que esses acadêmicos, que esses estudiosos, para poder orientar você e te ajudar a superar essa situação em que você está passando, né? Eu acho que existe uma quantidade de pessoas significativa que passa ou que passou por relações tóxicas, abusivas, relações complicadas que te fizeram sofrer, né? E as pessoas ficam se perguntando, será que eu me relacionei com um narcisista, com um psicopata, com um egoísta, com um sociopata? Não importa. A definição não importa. A menor preocupação que vocês devem ter nesse momento, se vocês estão sentindo essa angústia, como classificar a relação que você teve. A menor preocupação que você deve ter é como classificar se você se relacionou com um narcisista, ou se foi um psicopata, se foi um sociopata, um borderline, um cluster B. Não vem ao caso. Você não precisa ser especialista nessas questões para saber que a relação em que você... para saber as características da relação em que você enfrentou, né? Não precisa se preocupar em dar um nome para isso. Será que foram psicopatas ou sociopatas ou, enfim, narcisistas? Não importa. O que importa é como você se sentiu dentro dessa relação. Você se sentiu desvalorizado? Você se sentiu enganado? Você se sentiu traído? Você se sentiu manipulado? Você se sentiu inferiorizado, menosprezado, diminuído? Você se sentiu culpabilizado quase que o tempo todo, sempre sentindo culpa, até por aquilo que não era sua culpa, até por questões que nem passaram por você? Você se sentia mal, você se sente carregado, você se sente, ou se sentiu, como posso dizer assim, emocionalmente carregado, pesado, depois do encontro com a pessoa com quem você se relaciona? Quando essa pessoa está ausente, você gostaria que ela estivesse próxima, mas quando ela está próxima, parece um tumulto, parece sempre uma grande confusão, um conflito. Se você se sente sempre confusa, com relação à sua relação, se a pessoa com quem você se relaciona nunca fala claramente o que ela está pensando, ou o que ela está sentindo, ou o que ela está planejando, isso faz você se sentir sempre confuso, sempre indeciso, sempre inseguro. Se a pessoa com quem você se relaciona faz com que você ter que pensar várias vezes antes de dizer alguma coisa, porque você não sabe como a pessoa vai reagir, porque em outras situações ela reagiu de forma agressiva, de forma brusca, de forma ferina com relação a você. Se você passou por esse tipo de situações, não importa o nome que a gente vai dar para essas relações, não importa se são narcisistas, se são psicopatas, se são manipuladores, até porque esses conceitos podem estar entrelaçados, né? Um narcisista, um psicopata pode ser narcisista, pode ser manipulador, tudo junto, mas não importa. A questão é, você passou por uma relação que te fez se sentir mal, você passou ou passa por uma situação que te faz sentir intoxicado, envenenado, carregado. Mesmo que você se esforce, mesmo que você invista naquilo, se você está sempre se sentindo culpado, mas e se eu tivesse feito mais, se eu tivesse investido mais, se eu tivesse me dedicado mais, se eu tivesse... Se a tua relação faz com que você se sinta assim, meu amigo e minha amiga, eu vou te dizer, você está dentro de uma relação tóxica, de uma relação abusiva. Às vezes o abusador ou abusadora não tem uma real consciência da gravidade do mal que ela está fazendo a você. Não quer dizer que ela seja santa, não quer dizer que ela seja inocente, que ele ou ela seja inocente.
às vezes eles não têm muita noção do quão mal estão fazendo a você. Mas não importa, eles estão te fazendo mal. Em muitos casos, eu acho que na maioria, talvez em todos os casos, personalidades abusadoras, pessoas narcisistas, egoístas, extremamente egoístas, né, sociopatas, até psicopatas, tiveram uma história de vida difícil, ruim, triste, trágica às vezes. Sofreram abusos, né, desde criança, abusos sexuais, sofreram abandono, sofreram violências físicas, violências emocionais, psicológicas. Foram pessoas maltratadas pela vida. Não tenha dúvida disso. O seu abusador, muito provavelmente, ele foi uma pessoa cuja vida maltratou, né? A família, a mãe abandonou, deixou para lá, deixou para cá. O pai não existia, né? Assim, sumiu, o padrasto abusava sexualmente, um tio batia, enfim, todo tipo de violência, ou vários tipos de violência, pessoas abusadoras sofreram. Então elas merecem a nossa solidariedade nesse sentido. Porém, uma pessoa abusadora, por mais que ela mereça a nossa solidariedade, ela não tem o direito de nos fazer sofrer tal como ela sofreu. Porque mentiram para ela, porque enganaram, porque traíram, ela não pode fazer com você esse tipo de coisa. Ela não pode mentir, trair, enganar, só porque ela sofreu esse tipo de situação. É mais ou menos como eu costumo comparar com a seguinte situação. Se uma pessoa contraiu uma doença sexualmente transmissível, e, sei lá, numa situação de estupro, por exemplo, que ela não teve domínio da situação, não teve escolha, isso é uma tragédia, né? Claro, ela sofreu uma violência, não foi culpa dela, ponto final. Porém, se ela começa a se relacionar com outras pessoas e reproduzir aquela violência que ela sofreu, por exemplo, se relacionando intencionalmente, sem preservativos, sem prevenções, para poder contaminar outras pessoas, nós não podemos dizer que ela é uma pessoa inocente. Ela sofreu lá atrás, no passado dela, ela foi uma vítima lá no passado dela, mas hoje ela não pode fazer isso. Ela não pode fazer isso com você. Não é porque violentaram ela que hoje ela pode violentar você. Então lá atrás ela foi uma vítima? Foi. Mas hoje isso não justifica que ela faça você de vítima, porque você não tem culpa disso. Você tentou tratá-la bem, você tentou cuidar dela, você tentou protegê-la, você tentou suprir as necessidades dela, né, dessa pessoa. E ela não entendeu isso, porque na visão dela, talvez todas as pessoas sejam más, enfim, abusadoras, e ela inconscientemente esteja tentando se vingar de todas essas pessoas. Eu não sei, essa é uma questão muito complexa, mas o fato é que se ela sofreu violência, e ela é uma vítima, porém, isso não dá a ela o direito de fazer você uma vítima. Então se liberte disso, porque é uma culpa que você não tem, e ela vai procurar colocar em você essa culpa. Ela vai procurar fazer com que você se sinta culpado a todo momento por qualquer coisa. E você vai olhar para a história triste dela e vai se sentir responsável, você vai se sentir solidário, quase que culpado. Porque é assim que elas fazem. Pessoas manipuladoras fazem a gente se sentir. Elas fazem a gente se sentir culpados por mazelas, por desgraças, por sofrimentos que elas passaram. Mesmo que você sequer conhecesse essa pessoa nesse momento. Às vezes ela faz isso inconscientemente, mas não importa, ela faz isso. E se ela faz isso com você, liberte-se disso, porque a culpa não é tua. Você não fez nada para ela. E mesmo que em algum momento você tenha brigado com ela, você tenha se alterado devido às provocações que ela vai te fazer, isso não te faz responsável por toda a trajetória ruim de vida que ela teve. Você não tem culpa disso. Você não estava lá na infância dela quando ela foi violentada. Você não estava lá na adolescência dela quando ela foi aliciada.
Você a conheceu agora e ela já tinha todas as cicatrizes e, na verdade, feridas abertas, né? Feridas abertas. E você não foi responsável por isso. Mas, de alguma forma, ela fez você se sentir culpado por isso. Então, devido à necessidade de continuar conversando sobre o assunto, eu vou continuar produzindo materiais a esse respeito, mesmo não sendo um especialista. Por isso que eu sempre vou dizer, procure um especialista, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, pessoas que estudam, pessoas que estudaram a fundo o seu problema, para que você e outros problemas que você possa ter, né? Porque inclusive é papel desses profissionais diagnosticar o que você está passando. Você não consegue dizer sozinho o que você tem. São esses profissionais que vão fazer com que você entenda o que está passando dentro da sua mente, que é algo muito complexo, muito complicado. Tá? Não se sinta culpado, não se rebaixe, não aceite menos do que você merece. E saiba, a maneira como nós aceitamos sermos tratados, a maneira como eu aceito ser tratado, é a maneira como eu mereço ser tratado. Então, se você é maltratado, se você é destratado, se você é tratado de uma forma inferior ao que você sabe que merece, não aceite. Estabeleça limites. Estabeleça uma linha. Olha, eu aturo, eu admito, eu permito até isso aqui. A partir disso aqui, eu não admito, eu não permito, eu não aceito. Porque se você não colocar limites para o que você mesmo, para que você mesma aceita, qualquer pessoa vai tratar você de qualquer jeito, porque você próprio não estabeleceu a régua, a linha, o limite do tratamento que você aceita. Tá? Estabeleça limites, diga, olha, não gostei, não precisa ser grosso, não precisa ser mal educada para isso. Olha, você falou comigo de uma maneira que me ofendeu, que me magoou, me pôs para baixo. Eu não gostaria que você continuasse fazendo isso. Se a pessoa persistir, você pode perceber que ela não tem boas intenções com você. Se você diz que algo te magoa e a pessoa mesmo assim persiste nessa atitude que te fere, que te magoa, que te oprime, você vai ter um sinal claro de que essa pessoa não está se preocupando com você, que essa pessoa está sendo, no mínimo, egoísta e não está se preocupando com as suas questões. É um sinal para você, olha, dê um passo atrás nessa relação, porque talvez aí esteja um abuso e vai se agravar com o tempo, porque à medida que você permite ser maltratado e maltratada, o abuso vai aumentar. A pessoa que te trata mal hoje, com uma palavra ríspida, agressiva, um gesto que você não gostou, que te magoou, que te ofendeu, se você não colocar um limite, amanhã ela vai fazer de novo e vai fazer pior. Porque o ser humano vai testando limites. Ele vai se expandindo, ele vai ocupando espaços. E esses espaços podem ser o seu espaço pessoal, o seu espaço de vida, onde você tem que estabelecer, olha, não fale assim comigo, não haja assim comigo, não me trate assim, porque isso me fere, me magoa, me machuca, e eu não sou obrigado a conviver com quem me machuca. Saiba colocar os limites nas relações em que você está. Seja com familiares, com amigos, com namoradas, namorados, maridos, esposas. Saiba colocar limites, porque se você não coloca limites, não é o outro que vai colocar o limite. Ele vai colocar o limite como você se relaciona com ele. O que ele aceita, o que ele não aceita, o que ele não admite. Isso ele vai saber fazer.
Então você precisa estabelecer o que lhe cabe, o que não lhe cabe, o que serve para você, o que não serve para você. E o que não serve, você precisa descartar. Se a pessoa com que você se relaciona não está demonstrando disponibilidade, capacidade, intenção de tratar você como você quer ser tratado ou tratada, não insista nessa relação, porque ela vai estar sendo cada vez mais abusiva, cada vez mais tóxica, cada vez mais violenta. E você vai ser a vítima, viu? Você vai ser a vítima. A palavra vítima eu acho muito forte, muito pesada, muito triste, mas nós temos que entender que muitos de nós entram em relações abusivas na figura de vítima, porque nós não entendemos o que está acontecendo até ser tarde demais. E algumas pessoas passam vidas inteiras sem perceber que viveram relações abusivas. Não seja você uma dessas pessoas que vai aceitar tudo. Não seja você uma das pessoas que vai permitir ser tratado ou tratada como qualquer um, como qualquer coisa, como qualquer objeto, como qualquer